Se você quer melhorar sua vida, a autodisciplina pode ser o grande segredo. A autodisciplina pode ser definida pela capacidade de agir, significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. Os estoicos, pensadores da antiguidade, consideravam a disciplina uma virtude, juntamente com outras qualidades como perseverança, resistência, dignidade e autocontrole. Eles acreditavam na força do trabalho e em viver cada dia com sabedoria. Marco Aurélio, por exemplo, acreditava que devemos agir de acordo com a natureza e usar as qualidades que recebemos em nossa vida. Epicteto argumentou que o que fez de Hércules um herói foi enfrentar as dificuldades. E Sêneca ainda nos ensinava: não desperdice seu tempo, comece a agir agora, pois a vida é curta. Neste vídeo, vamos explorar o caminho estoico em 10 práticas e princípios que você pode aplicar para desenvolver uma mente e um caráter mais disciplinados. Primeiramente, vamos definir claramente: o que é autodisciplina? Autodisciplina é a capacidade de controlar seus impulsos, emoções e comportamentos para alcançar objetivos de longo prazo. Não é apenas sobre força de vontade, mas sim sobre criar hábitos que ajudam você a manter suas metas. Como o escritor americano Jim Rohn disse uma vez, a autodisciplina é a ponte entre metas e realizações. Isso quer dizer que, sem autodisciplina, nossos objetivos ficam só no campo dos sonhos. A autodisciplina é responsável pelo seu crescimento na vida, seja como pessoa ou profissionalmente. Na filosofia estoica, encontramos muitas ferramentas úteis para desenvolver a autodisciplina. O estoicismo se baseia no controle sobre si mesmo, e ter controle sobre nossos pensamentos nos ajuda a controlar nossas ações e nosso comportamento. Como Sêneca nos ensinou, a autodisciplina começa com o controle dos pensamentos. Se você não controla seus pensamentos, você não controla suas ações. Então, como construímos autodisciplina de acordo com a filosofia estoica? Vamos à primeira prática. Tenha um objetivo. Caso eles não existam na sua vida, fica complicado saber por que ou como se disciplinar. Como disse Sêneca, a vida é curta e estamos jogando fora a maior parte dela. Quantas pessoas vivem sem um propósito definido, gastando seu tempo em qualquer coisa, acreditando fielmente na mentira de que não tem controle sobre suas próprias ações e decisões? A maneira mais fácil de viver uma vida indisciplinada é não ter um objetivo. A autodisciplina começa quando você descobre seu propósito, quando deseja realmente viver seus sonhos e alcançar seus objetivos. Quando não temos metas claras, acabamos desperdiçando nossa energia em coisas que não são importantes, ou pior ainda, não fazendo nada de produtivo. Como Marco Aurélio disse, há também outro tipo de perambulação a ser evitada. Algumas pessoas estão sempre ocupadas, mas não fazem nada de útil. Elas se cansam e se esforçam, mas não têm um objetivo claro ou um propósito definido em suas ações. Com tantas opções hoje, se ocupar e gastar nosso tempo à toa se tornou muito mais fácil. Por isso, desenvolver nossa autodisciplina tem sido tão difícil. Para realmente progredir, precisamos de um objetivo claro para alcançar. Precisamos de algo pelo qual nos esforçar, não importa qual seja o seu sonho. Ao definir um objetivo, fica mais fácil ver como suas ações diárias ajudam a alcançá-lo. Por exemplo, se o pneu do seu carro fura, o objetivo é claro: trocar o pneu rápido para continuar a viagem. Mesmo cansado, você vai trocar o pneu porque precisa prosseguir. Ter um objetivo claro direciona suas ações, minimiza frustrações e mantém seu foco no que precisa ser feito. A maior fonte de autodisciplina é ter uma razão clara para agir. Mas mesmo assim, muitas pessoas acham difícil encontrar um propósito na vida e sentem que alcançar grandes sonhos é quase impossível. Isso geralmente acontece por medo de falhar e pela dificuldade em escolher um único, já que temos tantas opções. Esse excesso de escolhas que somos bombardeados pode nos confundir, fazendo com que a gente queira muitas coisas, mas no fim, acaba não conseguindo fazer nada significativo. Por isso é vital definir um objetivo claro e focar nele, ignorando todas as distrações. Isso pode ser um guia para quem se sente perdido. Como Marco Aurélio disse, pare de enrolar, corra até o fim. Esqueça as esperanças e, se a sua felicidade importa, seja seu próprio salvador enquanto pode. Encontre o que é realmente importante para você
algo que represente seus valores e princípios. Permaneça firme nesse caminho. Não aceite negociar seus objetivos. Eles são sua escolha, e seu destino depende do seu nível de autocontrole. E se você não sabe por onde começar, saiba que o mais importante é dar o primeiro passo. E um passo importante que você pode dar é deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma, você não perde nenhum conteúdo e ainda contribui com o nosso trabalho aqui no YouTube. Segunda prática. Comece a ser diligente. Segundo Stephen K. Scott, que é o autor do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu, diligência é a capacidade de ser persistente e trabalhar de maneira inteligente, planejada e honesta para alcançar o mais alto nível de excelência. Podemos começar a ser diligentes em qualquer área da nossa vida para alcançar nossos objetivos. Com diligência, podemos transformar casamentos em crise em relacionamentos felizes, empregos insatisfatórios em grandes carreiras e negócios falidos em empresas de sucesso. Ser diligente nos dá controle sobre as situações, ao invés de sermos dominados por elas, que nos torna mais produtivos, em vez de apenas cedermos à procrastinação e queimar nosso tempo. A coragem é uma das 4 virtudes do estoicismo, e os estoicos dividem a coragem em resistência, confiança, altivez, alegria e laboriosidade. A laboriosidade é crucial para a autodisciplina. Significa ser trabalhador, esforçado e dedicado. Não basta ter autocontrole para alcançar um objetivo. É necessário também ser diligente e agir de forma consistente. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, comentou sobre a preguiça e a importância do trabalho. Se você realmente se amasse, amaria o seu trabalho e se esforçaria para ser o melhor. Quando alguém ama o que faz, ele trabalha duro para ser perfeito, mas você valoriza menos o seu próprio trabalho do que um artesão valoriza sua arte ou um dançarino valoriza a dança. Em resumo, para ser diligente, você precisa amar e respeitar a si mesmo e o seu trabalho. Se você valoriza o que faz, terá a motivação necessária para trabalhar duro todos os dias. Na visão estoica, a preguiça significa uma falta de amor próprio ou de aceitação da sua própria natureza. Uma pessoa preguiçosa não gosta de trabalhar naturalmente. Se gostasse, abraçaria o esforço e começaria a trabalhar. Para superar a preguiça, precisamos aprender a amar a diligência. Isso envolve controlar diligentemente nossos pensamentos e mudar nosso modo de vida. Não adianta encarar o trabalho como uma punição, começar algo acreditando que é muito difícil ou que não vai dar certo, ou ainda ficar preso ao passado. A autodisciplina é um estilo de vida que envolve fazer tudo com cuidado e dedicação. Terceira prática. Tenha autocontrole. O autocontrole é uma parte vital da autodisciplina. Através do autocontrole, podemos nos impedir de não fazer coisas que não deveríamos. Por exemplo, suponha que você queira perder 10 quilos. Na teoria é muito simples. Só precisamos fazer uma reeducação alimentar e começar a frequentar uma academia ou fazer qualquer outro tipo de atividade física. Mas na realidade, muitos de nós lutamos contra a balança ou para manter um estilo de vida saudável. Em grande parte, essa luta existe pela maneira como lidamos com as distrações e tentações. Infelizmente, não temos controle sobre quantas promoções e cupons de frete grátis o iFood vai nos mandar, ou qualquer outro tipo de distração e imprevisto que surgem em nossas vidas. Mas, como Epicteto nos lembra, embora não possamos controlar muitas coisas do mundo ao nosso redor, podemos controlar nossas próprias ações e reações. Isso significa que temos poder sobre como respondemos às situações que estão fora do nosso controle. Por exemplo, não podemos impedir que amigos nos chamem para sair, dos doces nas festas infantis ou as promoções de lanches. E por mais que tentamos resistir, o mundo está sempre cheio de coisas que nos fazem repensar se levar a sério a dieta hoje é sempre a melhor opção. É claro que podemos apagar todos os aplicativos, recusar todos os convites e cortar contato com quem nos oferece um docinho ou besteira para comer. Mas ainda assim, vamos lutar a guerra errada, usando nossa energia para controlar o ambiente externo ao invés de fortalecer nosso próprio autocontrole. Para superar, precisamos ser mais resistentes, ignorar as tentações que encontramos para manter uma dieta e aprender a ter a mesma força na vida quando temos um objetivo.
Se formos suficientemente fortes para resistir às tentações que surgem, nada consegue nos impedir de completar o que começamos. O autocontrole exige prática constante, precisamos melhorá-lo, enfrentando desafios repetidamente e fortalecendo nossa capacidade de dizer não. Quanto mais vezes vencermos as distrações e tentações, menos influência elas terão sobre nós. E quando essas tentações perderem seu poder sobre nós, alcançaremos o que os estoicos chamam de verdadeira liberdade. Quarta prática: tenha constância. Ser constante é se manter fiel a alguma coisa. Por exemplo, todos os dias, imediatamente após acordar, você arruma sua cama. Você faz isso religiosamente todos os dias, sem inventar desculpas ou abrir exceções. Isso é um exemplo de constância porque você faz essa tarefa todos os dias, não importam as circunstâncias. A autodisciplina é basicamente o hábito de ter constância e de se manter automotivado para fazer de novo, até que suas ações se tornem automáticas e comece a trazer resultados. Isso reflete a crença estoica da importância de focar no processo e nas ações que estão sob nosso controle. A constância te ajuda a resistir e persistir nos dias em que você quer jogar tudo pro alto, que você levanta e quer fazer o mínimo no trabalho, treinar do jeito que der na academia ou se alimentar de qualquer jeito. O simples fato de você fazer algo todos os dias cria sua resistência mental. Esse é um dos ensinamentos fundamentais do imperador romano Marco Aurélio. Você deve construir sua vida ação por ação e ficar contente se cada um atingir seu objetivo na medida do possível. E ninguém pode te impedir disso. É muito melhor dar pequenos passos por um longo período de tempo do que dar passos enormes por um período curtíssimo. Quando nos sentimos motivados a fazer algo, queremos dar passos enormes. O problema é que a maioria das vezes damos passos gigantes e desistimos. Um exemplo clássico é da Joana. Toda empolgada decidiu fazer academia e, como se sentiu muito confiante, acabou assinando o plano anual. Essa empolgação só gerou ação nos primeiros dias. Agora, já vai completar o 3º mês de mensalidade e a Joana acabou indo alguns dias nas primeiras semanas. A motivação nos dá o impulso inicial, mas precisamos trabalhar para alcançar nossos objetivos. Isso exige esforço e repetição. Não há atalhos para conseguir coisas importantes, como aprender a dirigir, ficar fitness, progredir profissionalmente, melhorar como pessoa ou terminar os estudos. Podemos estar muito motivados, mas não chegaremos a lugar nenhum se não tivermos constância. Quinta prática: a responsabilidade é sua. O que mais somos treinados a fazer é terceirizar a culpa ou transferir a responsabilidade para algo ou alguém que não seja nós mesmos. Você precisa se perguntar: eu realmente quero ser disciplinado? Eu realmente quero assumir o controle da minha vida e me responsabilizar por minhas escolhas? Você pode não ser culpado por tudo o que acontece em sua vida, mas construir sua autodisciplina depende de você identificar o que pode controlar e assumir responsabilidade por essas coisas. Da mesma forma que aprendemos a autovitimização, a sentir pena de nós mesmos e a receber mais atenção quando somos as vítimas, podemos aprender a assumir total responsabilidade por nossas vidas. Apenas quem tem força mental é capaz de se responsabilizar. Quando Marco Aurélio diz: faça o seu trabalho sem reclamar, ele está nos encorajando a adotar uma atitude de aceitação e resiliência. Ficar procurando um culpado ou se lamentar não muda os fatos, mas cumprir nossas obrigações com determinação e sem reclamação nos fortalece e contribui para a nossa paz interior. Pratique a autodisciplina e aplique a autodeterminação em tudo o que você fizer na sua vida. Quando você se coloca no papel de vítima, perde o controle e deixa de assumir sua responsabilidade pessoal. Sem esta responsabilidade, é impossível avançar e se tornar uma pessoa melhor. A responsabilidade é inteiramente sua. Quando reconhecemos isso, preservamos energia e mantemos o foco no que realmente importa, em vez de nos perdermos em reclamações e insatisfações. Essa atitude está alinhada com a filosofia estoica, que nos ensina a aceitar os acontecimentos e a nos concentrar nas nossas ações e atitudes, pois são as únicas coisas que realmente controlamos. Sexta prática: comece pequeno. Às vezes queremos mudar o mundo,
mas não temos disciplina de lavar nossa própria louça e dormir com a pia da nossa casa limpa. Nas palavras de Marco Aurélio, devemos disciplinar-nos nas pequenas coisas, e daí progredir para as coisas de maior valor. Marco Aurélio nos lembra que começar com pequenas ações diárias é importante para desenvolver autodisciplina para enfrentar desafios maiores. Quando nos disciplinamos em coisas simples, como manter uma rotina organizada, ser pontual, ou simplesmente cumprir nossa palavra com a gente mesmo, estamos nos preparando para lidar com situações mais difíceis no futuro. Na filosofia estoica, focar nas pequenas ações e torná-las hábitos fortalece nossa mente e caráter. Isso nos ajuda a ser mais consistentes e determinados quando enfrentamos grandes desafios. Além disso, essa prática nos ajuda a estar presentes e atentos no momento. Cada pequena ação disciplinada é uma chance de praticar atenção plena, o que melhora nossa capacidade de lidar com o estresse e distrações. 7ª prática: teste do marshmallow. Nossa capacidade de resistir à tentação e manter nossos objetivos é chamada de autodisciplina. No fim dos anos 1960, aconteceu um estudo na Universidade de Stanford, que ficou conhecido no mundo todo como o teste do marshmallow. Basicamente, o teste aconteceu assim. Crianças de 3 a 6 anos receberam um marshmallow. Elas podiam comer na hora ou esperar um tempo determinado para serem recompensadas com 2 marshmallows. Alguns devoraram o marshmallows, enquanto outros aguentaram firme. Os pesquisadores acompanharam essas crianças por muitos anos e descobriram que as crianças que conseguiram manter o autocontrole se tornaram adolescentes e adultos mais bem-sucedidos em várias áreas da vida. O prazer imediato é um dos maiores sabotadores do autocontrole. Ele vem através daquela besteira que comemos após o almoço, através do arrasta pra cima nos stories do Insta, o barzinho com os amigos, em vez de se preparar para a prova, no cigarro para relaxar, na pornografia, no remédio. Adiar nossas satisfações significa resistir aos prazeres imediatos para obter recompensas maiores no futuro. Essa habilidade envolve autocontrole e disciplina. Você se priva agora para conseguir algo muito melhor depois. Quando não somos capazes de resistir e cedemos a todos os prazeres imediatos que são nos oferecidos, nos tornamos refém dos nossos instintos mais primitivos. Ao buscar apenas a liberdade e o prazer imediato, nos tornamos prisioneiros dos nossos desejos. Mas quando buscamos a disciplina, encontramos a verdadeira liberdade. 8ª prática: ignore quem te desmotiva. A motivação é superestimada. Quase sempre damos mais valor a ela do que realmente merece. A disciplina, por outro lado, muitas vezes é vista de forma negativa, pois parece cansativa, engessada e até lembra alguns regimes autoritários. Por isso, sempre que você começar a agir ou declarar, mesmo que seja para você mesmo, que você tem um novo propósito e que fará o que for preciso para alcançá-lo, você encontrará quem te coloque para baixo. É impossível sair do seu lugar, começar a agir sem incomodar quem está parado. Seja de forma consciente ou inconsciente, as pessoas vão tentar te sabotar e tentar te desmotivar. Marcos Aurélio nos ensina como lidar com críticas e julgamentos dos outros. Em vez de ficarmos chateados ou respondermos negativamente, ele sugere que entendamos quem são as pessoas que nos criticam. Isso nos ajuda a perceber que suas palavras dizem mais sobre elas do que sobre nós, e nos livra da ansiedade de tentar agradar todo mundo ou nos preocupar demais com a opinião dos outros. Essa ideia é muito útil hoje, quando estamos sempre expostos a críticas, tanto nas redes sociais quanto no trabalho. Ao pensar assim, podemos focar mais no nosso próprio crescimento e ser autênticos, em vez de nos preocupar com o que os outros pensam. Isso nos ajuda a manter a paz de espírito e fortalece nosso caráter, permitindo que sigamos nossos valores e objetivos. 9ª prática: identifique seus modelos. Você já deve ter ouvido alguém falar que as pessoas que passam muito tempo juntas acabam ficando mais parecidas. Isso acontece porque aprendemos não apenas estudando ou ouvindo histórias, mas também através da convivência e quando observamos o comportamento dos outros. As pessoas com quem convivemos influenciam fortemente nossas ações e pensamentos. Por isso, Marco Aurélio, o imperador estoico, disse: socialize com homens de bom caráter, a fim de modelar sua vida na deles. Seja sua escolha alguém vivo
ou alguém do passado. Isso destaca a importância de escolher bem nossas companhias. Ao nos cercarmos de pessoas que admiramos, começamos a modelar suas qualidades. Por exemplo, quando você convive ou observa como alguém disciplinado age, você aprende a aumentar sua própria disciplina. Essas observações são valiosas porque essas pessoas já dominam habilidades que estamos tentando desenvolver. Porém, o mesmo vale para modelar hábitos negativos das pessoas ao nosso redor. Por isso, é importante ser seletivo com as companhias e estar atento às influências que nos cercam. Essa troca de influências é uma via de mão dupla. Somos moldados pelas pessoas ao nosso redor e também as influenciamos. Tenha em mente que sempre somos tocados pelo caráter de alguém que convivemos, como também deixamos nossas marcas. Isso nos faz pensar tanto por quem queremos ser influenciados, como quais marcas queremos deixar nos outros. Pensar dessa forma nos ajuda a selecionar melhor nossas amizades e os ambientes que queremos estar. 10ª prática. Conte com você mesmo. Quase sempre nossa disciplina depende de outros fatores. Depende do nosso chefe para nos cobrar do prazo de entrega do trabalho, do aviso do banco para pagarmos um boleto no dia do vencimento ou fazermos o imposto de renda, de um amigo ou amiga para começar a fazer academia. Autodisciplina significa controlar seu próprio comportamento, estabelecendo e seguindo suas próprias regras e rotinas, sem precisar que outras pessoas te digam o que fazer. Basicamente, é saber se organizar e manter essa organização por conta própria. A verdadeira força do estoicismo vem de praticarmos a filosofia para nos tornarmos melhores. Será que por falta de objetivo, deixaremos que outros façam escolhas por nós, mesmo que possamos fazer as nossas próprias escolhas? Podemos viver sem rumo e objetivo, ou podemos explorar o nosso único poder verdadeiro, que é a nossa capacidade de escolher e agir. Ser autodisciplinado torna-se muito mais fácil se tivermos um objetivo forte e claro. É a nossa razão sólida para levantar da cama todos os dias e agir. Fazer o nosso melhor, dentro da condição que temos, com o que temos. Quanto mais nos dedicamos a alcançar um objetivo, mais determinados nos tornamos. Manter o foco na meta final e perceber que ela está cada vez mais próxima ajuda a construir nossa autoconfiança. Isso acontece porque começamos a perceber que somos capazes de realizar nossos sonhos, o que nos propomos a fazer. Ver o próprio progresso é um grande motivador para continuar. Isso nos mantém focados e evita que a gente fique pulando de uma ideia para outra sem direção. Com esse objetivo claro em mente, continuamos a trabalhar duro, mesmo quando não temos vontade, porque sabemos que algo maior e mais significativo nos espera, deixando para trás tudo que é irrelevante. Ter autodisciplina significa mais do que simplesmente ser responsável e comprometido. Quando você age com autodisciplina, você está todo dia buscando fazer o melhor possível em tudo, e cada ação sua mostra isso, porque você começa a realizar de verdade o que planeja. Além disso, nós somos o que pensamos e sentimos. Por isso, conseguir se disciplinar é uma grande conquista, como se você estivesse vencendo uma batalha interna contra si mesmo. E se você gostou desse vídeo, é muito importante que deixe seu like. É algo simples, mas que ajuda muito o nosso canal. Obrigado por assistir.